Fala pessoal, eu sou o Seleguinho do canal Selega Dev e esse é mais um vídeo da nossa playlist de como fazer um CRUD MVC com PHP orientado a objetos e Bootstrap. E antes de mais nada, eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para o nosso canal continuar crescendo e também deixe a sua sugestão de vídeo nos comentários aí. Deixe sugestões de projeto que você quer que a gente faça e também sugestões para melhorar os vídeos aqui do canal. Bom, no último vídeo a gente desenvolveu a classe de conexão com um banco de dados. E se você não faz a mínima ideia como está funcionando essa classe aqui, eu recomendo que você assista o último vídeo, que lá a gente desenvolve ela e eu explico como funciona ela de cabo a rabo. E no vídeo de hoje a gente vai desenvolver a nossa view List Products, que vai ser a view que vai listar para a gente os produtos na tela. E a gente vai utilizar Bootstrap para deixar bonito. Então, sem enrolação, vamos abrir aqui o site do Bootstrap, que é só você digitar aqui getbootstrap.com no Google ou por Bootstrap, que ele vai te mostrar o site do Bootstrap. E aqui no site ele te dá várias maneiras de você instalar o Bootstrap, via npm, que é um gerenciador de pacotes do Node, ou via CDN, que é o que a gente vai utilizar aqui, que ele dá apenas o link para a gente linkar com o nosso projeto o Bootstrap. Então vou copiar aqui. E como a nossa list products ela é uma view, ela vai ser o bom e velho HTMLzão. Vou abrir aqui nosso HTML com exclamação Enter e vou mudar a linguagem aqui para TTBR. Vou mudar o título, do nosso documento para lista de produtos e logo embaixo eu vou linkar o nosso arquivo de CSS do Bootstrap, aqui que a gente acabou de copiar lá no site do Bootstrap. E no final do body eu só preciso agora colar o nosso JavaScript do Bootstrap. Então vamos abrir o site lá e copiar aqui o script via CDN para a gente copiar no nosso projeto lá. E vamos colar aqui no final do body, dando um Ctrl V. Aqui a gente já copiou e colou os arquivos do nosso Bootstrap. E o que a gente precisa fazer? Como o nosso projeto ainda não tem o Navbar pronto, eu vou criar dentro da pasta View uma pasta chamada Assets. E dentro dessa pasta Assets a gente vai ter um arquivo chamado navbar.php, que vai ser a navbar padrão do nosso projeto. Eu vou fazer isso por quê? Porque em vez de a gente desenvolver todas as vezes em cada view o nosso navbar, eu posso simplesmente desenvolver ali um arquivo e incluir esse arquivo nos outros arquivos. Fica mais fácil para a gente desenvolver e caso a gente queira mudar alguma coisa na nossa navbar, a gente não precisa ficar vindo aqui em cada arquivo e ficar mudando, a gente só muda em um arquivo só. Então vamos começar a desenvolver a nossa navbar. Bom, e para você que nunca teve contato com o Bootstrap, eu recomendo que você abra lá no site do Bootstrap a documentação, que fica aqui em Docs, e dê uma olhadinha lá em Components, que ele tem aqui, ó, Components. E aqui ele tem todos os componentes do Bootstrap. Você pode vir aqui em Navbar, que ele vai te mostrar os componentes do Navbar aqui. E o Bootstrap ele funciona assim: quando você linka os arquivos do Bootstrap, você não precisa escrever CSS na mão. Você simplesmente manipula o seu HTML através da classe. E quando você coloca uma classe específica de um componente, ele vai transformar o seu elemento naquele componente. Por exemplo, o botão aqui. Vamos atrás dos botões. Os botões do Bootstrap são padrões onde você utiliza uma classe e ele vai padronizar o seu botão. Então você tem o seu botão e coloca a classe BTN Primary. Ele vai transformar o seu botão em padrão desse botão do Bootstrap. Então fica mais fácil para a gente manipular através da classe do que do CSS na mão. É bem mais rápido. Então vamos vir aqui em Navbars e vamos dar uma olhada nas Navbars que a gente pode colocar no nosso projeto. E dando uma olhada aqui, eu achei essa Navbar preta aqui, que ela vem com a classe Navbar BG Dark. E eu gostei muito dela, então eu acho que é essa que a gente vai utilizar no nosso projeto. A gente vai abrir aqui no nosso navbar.php. Eu vou criar uma linha que é padrão do Bootstrap, do grid do Bootstrap.
Se você não sabe como funciona o grid do Bootstrap ainda, deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo somente explicando como funciona o grid do Bootstrap. E dentro da nossa linha ela vai ter uma coluna. E dentro da nossa coluna a gente vai desenvolver a nossa navbar. Então a gente vai abrir aqui a nossa tag nav. E a nossa nav ela vai ter uma classe igual a gente viu na documentação. Navbar espaço BG Dark. BG Dark por quê? BG é de background, traço dark para ele ficar com o background color dark. E também vamos colocar o nosso data ds theme para indicar o tema dark. Então quando o tema for dark, as letras vão ficar brancas no nosso navbar. E aqui no nosso navbar a gente vai criar um container fluid, que é um container padrão do Bootstrap também. E dentro do nosso container fluid eu vou criar nosso A, que vai ser um link escrito CRUD MVC, que é o nome do nosso projeto, e ele vai levar a classe de navbar brand, que é um link padrão do navbar. E logo embaixo do nosso A de navbar, embaixo do nosso A não, vou colocar, não, tá certo, vou colocar embaixo do nosso A. Eu vou criar um formulário de pesquisa, caso a gente faça uma pesquisa no nosso CRUD futuramente. Então eu vou abrir aqui a tag form, não vou colocar o action dela agora, e a classe dela vai ser class de espaço flex, que é outra classe para flexbox do nosso Bootstrap, e eu vou colocar um role circ. E dentro do nosso form eu vou colocar um input, um type text, e eu vou colocar a classe dele aqui segundo os padrões do Bootstrap, que vai ser form control me-2. Ele vai ter um placeholder de pesquisar, e logo embaixo do nosso input eu vou colocar um button com a classe btn espaço btn outline, que é outro componente padrão do Bootstrap, traço success, que é esse botão aqui do Bootstrap aqui, eu vou mostrar na documentação para vocês. Aqui na documentação a gente vem por buttons e a gente vai procurar esse componente que eu estou utilizando. Achei aqui, é esse botão especificamente, que é o btn espaço btn outline traço success. Então para você aprender Bootstrap, você só vem aqui na documentação e vai fazendo. Quanto mais você fizer, você vai ficar acostumado e vai acabar decorando algumas classes de componentes. E dentro aqui do nosso botão eu vou colocar pesquisar, que vai ser o nosso botão pesquisar. Então a gente vai lá e vai abrir o nosso projeto. E aqui eu abri com o champ no localhost o diretório do nosso list products, que vai ser onde a gente vai linkar o nosso navbar. Então a gente vai abrir o nosso VS Code e vai incluir no arquivo list products, que é a nossa view que vai listar os produtos, o nosso navbar padrão. Então aqui na nossa view list products, eu vou abrir aqui a nossa tag PHP, vou abrir e fechar, né? E vou incluir aqui o nosso navbar. Então, ponto barra assets barra navbar.php. Vamos dar um Ctrl S para salvar. E se a gente abrir lá no Google nosso projeto, atualizar, ele já abriu pra gente o nosso projeto. Só tem um probleminha aqui, ele tá aumentando o tamanho da nossa tela aqui. E também ele não está pegando o nosso data.ts theme. Vamos arrumar isso agora. Bom, aqui no nosso navbar eu digitei errado. Não é data
BD Tene, é Dara DS Tene. Vamos abrir lá para ver se funcionou, atualizar e funcionou. Agora a gente só precisa arrumar esse probleminha que tá dando aqui, que eu não faço a mínima ideia por que ele tá aumentando o tamanho da tela. Então, para resolver, a gente vai fazer uma gambiarra. A gente vai vir aqui no body do nosso list products e vai escrever style para o estilo e usar o overflow x hidden. Ele vai esconder tudo que estiver passando da tela no eixo X. Vamos abrir de novo, atualizar e ele resolveu o nosso problema. Então a gente tem o CRUD MVC aqui e a nossa barra de pesquisa aqui com o nosso botãozinho de pesquisa. Agora a gente precisa desenvolver a nossa tela para listar os produtos. Então no nosso arquivo list products, a gente vai vir aqui embaixo do nosso include, a gente vai abrir a nosso container, ele centralizar a nossa tela, que é um container padrão do Bootstrap, e dentro do nosso container eu vou criar um card, que é um padrão do Bootstrap, é um componente padrão com margem top 5. Para a gente colocar a margem top, basta a gente vir aqui mt-5. Ele vai criar uma margem top de 5 para a gente nesse componente. E dentro do card, eu vou colocar um card header, que é o cabeçalho do nosso site. Do nosso card header, e um card body, que é o corpo do nosso card body. Feito isso, dentro do nosso card header, eu vou utilizar o grid do CSS para centralizar o nosso tipo. Então vou colocar aqui uma linha, dentro da nossa linha uma coluna com um offset de 4. Lembrando, caso você queira que eu explique em um vídeo só o grid do Bootstrap, pode deixar nos comentários aí que eu faço um vídeo. E dentro aqui eu vou colocar um H2, lista de produtos. E dentro do nosso card body eu vou criar a tabela que vai listar os nossos produtos. Então, table, uma classe table espaço table stripped, que é um componente do Bootstrap padrão. E dentro da nossa table eu vou dividir o nosso thead, que é o cabeçalho da nossa tabela, e o nosso tbody, que é o corpo da nossa tabela. E dentro do nosso tr eu vou criar um tr, que vai ser a linha da nossa tabela. E dentro da nossa linha da tabela a gente vai ter 5 ths, que vai ser 5 ths, th asterístico 5. Isso aqui é um atalho VS Code. E aqui vai ser os títulos de cada campo. Então a gente vai ter o campo código, que é o que está no banco de dados lá. Produto, que vai ser o nome do nosso produto. Descrição, que é a descrição do nosso produto. O preço, que é o preço. E a nossa quantidade. E aqui eu vou criar o nosso outra linha tr, e vai ter uns 5 TDs, 5 TDs, um para cada linha, um para cada, né, th, e vamos colocar uns números aleatórios aqui, tipo código 1, produto Coca-Cola, descrição Coca-Cola lata, o preço vai ser R$5 e a gente tem 10 em estoque. E aqui eu vou também criar um th a mais, que vai ser onde vai entrar os botões de editar e de excluir quando a gente pulsar do banco. Então vamos abrir lá o nosso projeto para ver como está ficando. Vamos atualizar e já ficou o padrão. A gente tem o nosso card, o cabeçalho do nosso card e o body do nosso card. E o body, dentro do body vai ficar a nossa tabela. E aqui da nossa tabela vai ser onde a gente vai puxar os dados do banco e vai exibir com essa view. E eu criei um th mais aqui, que vai ser onde vai entrar os nossos botões de editar e deletar, que a gente vai deixar de exemplo aqui. Então aqui a gente vai criar outro td
E dentro desse TD a gente vai ter um botão com a classe btn, espaço btn, traço primary, que vai ser o nosso botão de editar. E aqui eu vou ter outro botão para excluir ou deletar. Botão class btn, espaço btn, traço danger, que vai ficar vermelho, para ele mostrar vermelho, né? Deletar. E vamos ver como está ficando. Atualiza e vai ficar desse jeito. A nossa tabela, a gente vai puxar os dados do banco com a nossa model, que é a camada responsável por isso, e vai listar nessa view. Vai funcionar desse jeito. Bom, é isso. A nossa view vai ficar dessa maneira. Eu espero que você tenha entendido como funcionou o desenvolvimento, que tenha ficado fácil. E é isso. Eu peço novamente que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe sugestões para a gente melhorar os nossos vídeos e fazer mais vídeos para vocês. É isso. Fui, tamo junto!